Você sabe que sua presença pode mudar o clima de um ambiente? Então para de esconder a luz que Deus colocou em você. Chega de viver como se você não tivesse importância, como se você fosse invisível, porque definitivamente você não é. Hoje, no nosso devocional de número 124, seguimos com o tema Quando a sua vida vira sinal. E o trecho bíblico que nos guia de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as boas coisas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Essas palavras, elas fazem parte do Sermão do Monte, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a viverem no meio de um mundo sem perder a essência do reino. Naquela época, sal e luz eram imagens muito fortes. O sal preservava, dava sabor e evitava a corrupção. A luz mostrava o caminho, afastava a escuridão e tornava tudo visível. Então Jesus usa essas duas imagens muito simples, mas cheias de força. Vocês não estão aqui para desaparecer, vocês estão aqui para fazer a diferença. E isso era enorme para quem o ouvia, porque os discípulos não eram gente poderosa aos olhos do mundo. Eram gente comum, com medo, dúvidas e limitações. Mesmo assim, Jesus diz, vocês têm função, vocês têm impacto, vocês têm missão. Jesus está dizendo que a fé verdadeira não fica escondida. Ela aparece na forma de viver. E o que mais toca nesse texto é que Jesus não diz tentem ser sal ou tentem parecer luz. Ele diz vocês são. Porque a identidade vem antes da ação. Primeiro você entende quem é, depois você vive de forma coerente com isso. Ser sal aqui não é fazer teatro espiritual. É viver com presença, caráter e discernimento em lugares onde as pessoas estão perdendo o sabor da esperança. Ser luz não é chamar a atenção para si mesmo, é iluminar o caminho para que os outros enxerguem Deus através das suas atitudes concretas. Hoje a escuridão nem sempre parece escuridão. Às vezes ela vem como cansaço, cinismo, rotina sem sentido, frieza emocional, excesso de telas, pressa, comparação e uma vida muito ocupada, mas pouco viva. E é aí que a luz precisa aparecer. Sua missão não é brilhar para ser admirada ou para ser admirado, mas brilhar para que Deus seja visto. E o sal também fala de influência. Onde você chega, algo muda. Não porque você é perfeito, não porque você é perfeita, mas porque carrega algo que faz a diferença. Muita gente quer propósito, mas não percebe que propósito também se vive no comum. Na família, quando sua presença pode baixar a tensão da casa em vez de aumentar a dor. No trabalho, quando sua postura pode trazer honestidade, paz e responsabilidade num ambiente pesado. Nas amizades, quando você escolhe ser alguém confiável e não só alguém que aparece quando convém. Nas redes sociais, quando você decide não viver de aparência, mas de verdade. Na rua, no trânsito, na fila, no supermercado, na escola. Quando você trata pessoas com dignidade no mundo em que anda tão acelerado e impaciente. Atenção para esses exemplos, porque eles são muito reais. Uma mãe que, em vez de apenas corrigir o filho no grito, escolhe parar, respirar e falar com firmeza e amor. Um homem que, no meio da pressão do trabalho, não desconta tudo em casa. Uma jovem que decide não se moldar ao que o mundo posta, mas viver com propósito. Um pai que pede perdão aos filhos quando erra. Uma pessoa que, em vez de espalhar crítica, escolhe ser ponte de paz. Isso é sal, isso é luz. O mundo não precisa de mais barulho religioso. Ele precisa de gente que viva de um jeito que a luz de Deus fique visível. E aqui entra algo muito bonito. Legado. Porque a luz que você acende hoje, ela não ilumina só o presente.
Ela alcança gente que vem depois, os seus filhos, os seus netos, seus sobrinhos, sua casa, sua equipe, sua igreja, sua vizinhança. Uma vida com propósito sempre deixa rastro. Tem gente que esconde a luz que Deus colocou nela, que acha que propósito é algo distante, que a pessoa tem que ser especial, que vive apagada, que vive apagado quando deveria estar brilhando. Mas sabe o que Jesus entendeu? Que a gente ainda está tentando aprender? Que a gente não precisa tentar ser sal e luz, nós somos. Que nossa presença muda o clima de um lugar, que nossa atitude muda o ambiente, que o jeito como a gente trata as pessoas importa. Então pausa e manda esse devocional para aquela pessoa que precisa saber que ela não é invisível. E a lei que mais conversa com esse trecho bíblico é a lei da ação inspirada. Porque essa lei, ela lembra que propósito não é só ideia bonita, é movimento alinhado. A luz não foi feita para ficar parada. O sal não foi feito para ficar guardado. E Jesus mostra exatamente isso. A fé verdadeira se transforma em ação visível. O chamado de Deus em você precisa virar presença, atitude e serviço. Quando isso acontece, a vida ao redor sente, a casa sente, o trabalho sente, as relações sentem. E muitas vezes é assim que o legado começa, em pequenas ações repetidas com fidelidade. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais precisa voltar a ser sal e luz hoje? Talvez a sua casa esteja precisando de menos reação e mais presença que cura. Ou o ambiente de trabalho esteja precisando de mais integridade e do seu equilíbrio. Talvez Deus esteja te chamando para usar sua voz de forma mais sábia e construtiva nas redes e nas amizades. O que hoje tem tentado esconder a sua luz? Cansaço? Comparação? Medo de não ser aceita? Medo de não ser aceito? Rotina sem propósito? Vontade de se calar para não se expor? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você escolheria palavras que edificam mais do que ferem? Faria o bem de forma visível e simples? Deixaria sua fé aparecer no jeito como trata as pessoas? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia, minha vida foi sal e luz, ou eu deixei minha presença passar despercebida? Hoje, os seus 7 minutos são para perceber onde Deus quer que sua presença faça diferença de verdade. E o nosso exercício recebeu o nome de acender a vida onde você está. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao lugar onde sua luz mais precisa aparecer. Então escreva e complete. Hoje, o ambiente em que mais preciso ser sal e luz é. Seja honesto, seja honesta. Pode ser na sua casa, pode ser alguma coisa no seu casamento, na sua vida emocional, no seu trabalho. Segundo, reconheça como isso pode aparecer na prática. Então escreva e complete. Se eu deixar a luz de Deus aparecer em mim, eu posso. Complete com verdade. Eu vou dar alguns exemplos, mas você completa com o que é verdade na sua vida. Se eu deixar a luz de Deus aparecer em mim, eu posso falar com mais calma. Eu posso tratar com mais respeito. Eu posso servir sem esperar aplauso. Eu posso levar paz onde existe tensão. Eu posso fazer o bem de forma simples e real. E terceiro e último, escolhi um gesto simples para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa terceira e última parte do exercício, você vai escrever, vai completar a frase e vai se pôr em movimento. A frase é essa. Antes de terminar o dia, eu vou. Eu vou colocar aqui 3 exemplos, mas você coloca o que é verdade para você. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma atitude concreta de bondade onde normalmente eu passaria batida. Antes de terminar o dia, eu vou ser mais cuidadosa com as palavras dentro da minha casa. Antes de terminar o dia, eu vou deixar uma ação pequena, mas verdadeira, apontar para Deus. E a ideia desse exercício é simples. É não esconder a luz, não perder o sabor e não viver apagada. Então, compartilha, conta para mim aqui nos comentários. Em qual área da sua vida você mais precisa voltar a ser sal e luz? Aquela onde você está vivendo apagada, onde você está vivendo apagado.
E o mais importante, você já tinha parado para perceber que quanto mais você tenta desaparecer, mais o mundo fica escuro? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada. Depois volta e faz o seu exercício, porque esse devocional, ele só termina quando você decide que sua presença importa. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no nosso devocional de ontem nós falamos sobre relacionamentos saudáveis. E hoje você aprende que é sal e luz e que sua presença importa. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita e já salva esse devocional para você voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver vivendo apagado, em que você estiver vivendo apagada e precisar se lembrar de voltar a brilhar com propósito. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, obrigada porque Tu não me chamastes para viver escondida, neutra ou apagada. Tu me chamastes para ser sal e luz. Me chamaste para levar sabor onde tudo parece sem gosto. Me chamastes para iluminar onde a escuridão tenta dominar. E hoje eu te peço, enche minha vida com Tua presença, ensina-me a viver de forma prática, simples e fiel, e me ajuda a deixar rastros do Teu amor por onde eu passar. Que eu seja luz dentro da minha casa, no meu trabalho, nas minhas conversas, nas minhas escolhas e até nas coisas pequenas do dia a dia. Que minha vida aponte para Ti e que, vendo minhas obras, as pessoas glorifiquem o Pai. Em nome de Jesus. Amém.